Olá, seja muito bem-vindo ao projeto Educação e Inovação da Coordenadoria Institucional de Educação à Distância da Universidade Federal de Alagoas. Na nossa aula passada, a gente viu sobre o conceito de tecnologia, o conceito de técnica, como esses dois conceitos dialogam e como esses dois conceitos nos levam a pensar como nós podemos usar a tecnologia na educação. Se você perdeu a aula, se você precisa assistir de novo, acessa a nossa aula, assiste novamente, reflete sobre aquilo que a gente tinha dialogado. A aula anterior ela é fundamental para que a gente possa começar a pensar naquilo que a gente vai conversar nessa nossa aula. Ainda continuando sobre as tecnologias digitais na educação, nós vamos ver que nem tudo são flores. O perigo escondido, nem tanto, da internet. Por que nós vamos falar numa disciplina que trabalha sobre tecnologia e educação? Por que nós vamos falar do lado negro, do lado sombrio, daquilo que não é tão bom e que envolve as tecnologias digitais? Eu queria convidar você para pensar um pouquinho comigo. Imagine que você na sua casa, principalmente você que tem filhos e filhas, crianças menores de 5 anos. Mas imagine que você tem uma faca muito afiada, uma faca bonita, que você gosta de utilizar. E de repente, em um dia, você chega em casa e o seu filho ou a sua filha está brincando com esse artefato, com esse objeto. O que é que você pensa? O que é que você faz? Qual é o primeiro impulso? Com certeza você se preocupa e se alerta porque aquele objeto é muito perigoso, aquele objeto pode causar um acidente. De imediato, com certeza você pega aquele objeto da criança com muito cuidado, com muita atenção, e você vai fazer aquilo que todo bom pai, toda boa mãe deve fazer. Vai educar. Vai instruir, vai dizer, olha, não pode por isso, não pode por isso. E aí você observa que é esse o papel do pai e da mãe, educar. Mas que também é o papel da escola, como a gente está vendo nas nossas aulas. Bem, se diante desse artefato, diante dessa tecnologia, que é essa faca tão afiada, mas tão necessária, na sua casa você precisa de faca. Para cozinhar, você precisa de faca. Para comer, você precisa de faca. Então você não pode deixar de ter a faca. Mas você precisa ter certos cuidados com ela, inclusive o local onde você vai guardar. Da mesma forma, nós vamos fazer esse paralelo com as tecnologias digitais. Ora, se nós, pais, mães, escola, ambientes de educação, nós não educamos para o uso das tecnologias digitais, com certeza as nossas crianças, os nossos adolescentes poderão utilizar de forma equivocada, de forma nociva. Então, por isso, nessa nossa aula, nós queremos refletir sobre esses perigos que estão escondidos, nem tanto, na internet, e que nós podemos estar com eles no nosso bolso, na nossa casa, no quarto dos nossos filhos, na sala da nossa casa. Então eu convido você que está se preparando, se organizando para ser professor, você que está estudando nesse curso de licenciatura, para que você venha refletir comigo. Esse é o convite que eu faço nessa aula. Venha refletir comigo sobre todos esses perigos, sobre todas essas situações. Porque sabendo dessas situações, pensando nesses perigos, a gente vai pensar também como é que nós vamos educar as crianças. Porque essas tecnologias, elas estão ao nosso redor. Nós convivemos com elas. Nós não podemos agora dizer, nós não vamos usar mais as tecnologias digitais. Porque elas já estão no nosso cotidiano e nós já usamos para várias ações, para várias atividades do nosso dia a dia.
desde o momento de acordar com o despertador de um celular, como tirar fotos também pelo celular, ou mandar mensagem, até mesmo acessar sua conta de banco, né? Mandar um áudio para alguém, mandar uma mensagem, falar com alguém. Tantas coisas nós podemos fazer com a tecnologia e que as nossas crianças também fazem. Então vamos ver esses perigos. Eu dividi aqui a nossa aula em dois grandes momentos. Um momento mais geral, onde nós vamos ver esses perigos, e depois nós vamos ver aquilo que é específico e que a gente precisa ter mais cuidado quando a gente está falando das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Bem, talvez o primeiro perigo, que às vezes as pessoas nem percebem do perigo que é, mas o primeiro perigo é exatamente o exibicionismo digital. Quantas e quantas pessoas estão a todo momento fazendo selfies, mostrando onde estão, mostrando, inclusive, é muito perigoso quando nós estamos expondo os nossos filhos com a farda da escola, com algum objeto que os caracterize. Olha, infelizmente, você está dizendo para aquela pessoa que quer o mal, que quer fazer o mal, onde é que o seu filho está, em qual horário que ele entra numa escola, por exemplo. Então nós precisamos ter muito cuidado com o exibicionismo, porque muitas vezes nós estamos dizendo o que é que nós temos em casa, onde nós estamos, onde nós não estamos, com quem nós estamos. Então nós precisamos ter muito cuidado. Qual é o perigo do exibicionismo? É o perigo de revelar para aquela pessoa que intenta o mal, intenta fazer coisas erradas, nós estamos dando de mão beijada informações que são nossas, que são da nossa privacidade, que são do nosso cotidiano. Por falar em privacidade, um outro grande risco, um grande perigo que a gente encontra nas mídias, na internet, nos nossos artefatos digitais, é a invasão de privacidade. Todos nós hoje vivemos numa grande rede de tecnologia, e essa grande rede de tecnologia, nessa grande rede é muito fácil encontrar todas as nossas informações, ou a maioria das nossas informações. E nós estamos perdendo a nossa privacidade. Talvez você nem use tanto alguma tecnologia, talvez você não esteja se exibindo como a gente falava agora há pouco, mas de repente você está nas fotos e filmagens que estão sendo feitas por outras pessoas no ambiente que você está, no ambiente que você convive. E nada mais singular do que a nossa privacidade, nada mais necessário do que a nossa privacidade. Outro grande perigo que nós encontramos na rede é o roubo de identidade. Muitas e muitas vezes, com a clonagem de chip, roubo de dados, né? Com certeza, ou você já foi vítima, ou alguém muito próximo de você já foi vítima de vários golpes, né? Pedindo dinheiro, dizendo que estava precisando de algum valor, de alguma quantia. Olha, eu não tenho esse valor agora, você passa para minha conta e amanhã eu lhe devolvo. E quando você entra em contato com a real pessoa, aquela pessoa estava em outra atividade, não pediu nada a você, mas os dados dela, a identidade dela foi roubada. Então, no meio da tecnologia digital, vejam, a gente observa tanta coisa boa, mas a gente hoje está refletindo sobre aquilo que não é tão bom quando a gente está falando de tecnologia digital. Se a gente falava do roubo de identidade, também um outro problema é a publicação de informações particulares. Hoje nós já temos no Brasil a Lei Geral de Proteção de Dados, que ela impõe às empresas algumas normas e essas empresas precisam guardar os nossos dados. Então nós precisamos
todas as vezes que nós vamos digitar o nosso nome, CPF, telefone, que nós vamos passar alguma informação nossa, nós precisamos saber se antes aquela empresa está cuidando das nossas informações. O que ela vai fazer com as nossas informações? Ela vai vender para alguma empresa de marketing? Ela vai utilizar de uma forma nociva, vendendo as nossas informações, entregando as nossas informações para empresas de inteligência artificial? Então nós precisamos ter muito cuidado, verificar exatamente aquelas informações que eu estou digitando, o que é que está sendo feito com essas informações. Um outro problema que nós encontramos com as tecnologias digitais é a violação dos direitos autorais. Observe o fato de que, quando a gente fala da violação de direitos autorais, a gente está falando de pirataria, e é claro que a pirataria já existia muito antes da internet, muito antes das tecnologias digitais. Só que as tecnologias digitais permitiram que a pirataria ela fosse aprimorada, que ela utilizasse de outros recursos. Pirataria é crime. Então nós precisamos respeitar os direitos autorais. Um outro problema que nós encontramos na rede é o roubo de dinheiro. Infelizmente, pelo mundo inteiro existem pessoas que são especialistas em conseguir tirar o nosso dinheiro. Você, meu querido, minha querida trabalhador, você que enfrenta o trabalho no dia a dia, você não fica feliz se alguém rouba algo seu, se alguém tira algo que é seu, que você lutou tanto para ter. Então, também por meio da internet, nós temos roubo de dinheiro, nós temos pessoas que são especialistas, né? Certa vez encontrei uma matéria onde uma gangue ela estava tirando de cada conta apenas R$1. Às vezes a gente nem sente falta. Mas veja, eram tantas contas que eram milhões que estavam sendo roubados mensalmente. Então, nada custa a você, a mim, a todos nós, olhar de vez em quando o extrato da conta e verificar se não tem algo que está sendo subtraído. Um outro grande problema que nós encontramos é a fraude comercial. Não é difícil nós encontrarmos sites que estão mapeados, parecem que são verdadeiramente os sites das empresas. E aí a gente vai e cai no golpe. Quantas e quantas vezes a gente solicitou. Eu estava conversando com uma aluna num determinado momento de uma aula e ela dizendo: professor, tem 2 anos que eu comprei um perfume, nunca recebi. Foi vítima de uma fraude comercial. A gente vê também muitos casos de pessoas que compraram telefone, que compraram videogame, que compraram roupa, pensando que era um produto e quando receberam era outro produto. Então, olhe bem, cuide bem qual é o site que você está acessando, se realmente é o site confiável, um site que você pode fazer uma transação, uma negociação. E aí, né, os riscos da compra online, exatamente é um problema casado com um problema anterior. E a gente também está numa fase, se a gente está na fase da era do exibicionismo, infelizmente, nós também estamos numa era das grosserias online. Gente, olha, não é difícil a gente encontrar pessoas que, me desculpe, parece que não tem o que fazer, mas que passam o dia despejando grosseria na rede, despejando grosseria nas redes sociais, na internet. Pessoas que gastam o seu tempo gravando vídeo para falar mal do outro, né? Então, se uma pessoa posta uma foto dela feliz, já tem alguém que infelizmente chega lá fazendo uma grosseria. Às vezes, essas grosserias são relacionadas às nossas posições, às nossas opiniões. Infelizmente, estamos num momento em que, quando nós apresentamos a nossa opinião,
Sempre tem alguém que é do contra e precisa ser do contra, não é errado ser do contra. Mas nós não precisamos ser grosseiros. Nós precisamos saber debater as nossas opiniões, debater as nossas ideias. Então, esse é um grande problema que nós encontramos. Um outro problema, um grande perigo das redes sociais é a violação dos direitos humanos. E uma forma da gente violar os direitos humanos é a difamação. Muitas e muitas vezes nós estamos nesse ambiente sendo vitimizados porque nós temos direitos da mesma forma que os outros têm direito. Então, eu convido você a refletir como é que você tem agido e como é que as pessoas têm agido em relação a você. Você tem respeitado o direito dos outros? Tem permitido que também os outros conheçam seus direitos? Bem, com certeza vocês já viram até agora como nós, educadores, temos muito que trabalhar para usar bem as tecnologias. E aqui o lado negro das redes sociais. Quantas e quantas vezes nas redes sociais que foram criadas para que a gente pudesse interagir, para que a gente pudesse se comunicar, tanta e tanta coisa boa a gente pode fazer utilizando as redes sociais, mas a gente encontra também pessoas que estão utilizando as redes sociais para preparar, planejar, maquinar coisas ruins. Então, a gente precisa perceber e cuidar para que as nossas crianças comecem a identificar que, de repente, naquele linguajar, naquele diálogo, aquela pessoa que ela não conhece e ela está conversando, que ela está se relacionando, nós precisamos ter muito cuidado e cuidar também para que as nossas crianças não caiam nesses perigos. Alguns anos atrás, no Brasil, a gente conheceu um fenômeno chamado baleia azul. E aí o baleia azul era exatamente a incitação a prejudicar-se. Ou seja, você provocar o outro a prejudicar. Esse é um perigo muito concreto e ele pode causar danos físicos e letais. Então nós precisamos ter muito cuidado com certas brincadeiras, com certos desafios, principalmente entre os adolescentes, né? Os adolescentes gostam de se desafiar um ao outro, então nós precisamos educá-los para que eles possam dizer não. Dizer não a um desafio que pode prejudicar a sua própria vida. Esse é algo muito difícil, inclusive, para as famílias identificarem. Em muitas escolas, eu acompanhando alguns relatos de educadores, de adolescentes que usam moletom, que usam casacos e não tiram casaco em nenhum momento. E que já foi identificado que por baixo daquele casaco, por baixo daquele moletom, a criança está toda marcada, aquele adolescente está todo marcado de cortes que ele faz, verdadeiras mutilações, automutilações. Então nós precisamos estar atentos. O que é que os nossos adolescentes, as nossas crianças estão fazendo nas redes sociais? Bem, a Sociedade Brasileira de Medicina, de Psiquiatria, de Psicologia, tem estudado muito, tem investido muito sobre esse problema, que é o problema do vício da tecnologia. Vejam só, nós não temos vício somente em tecnologia, a sociedade não se vicia somente em tecnologia. Nós podemos nos viciar em qualquer coisa. Nós podemos, inclusive, nos viciarmos em outra pessoa, né, que a gente não consegue viver. Então, nós precisamos identificar logo cedo. E como é que a gente vai identificar? Ora, se você está fazendo algo, se você está tão focado em alguma coisa que você não consegue conviver com as outras pessoas, significa que você está a um passo de um vício.
ou você já está num processo de vício. Aqui eu estou trazendo uma manchete, né, que foi um caso aqui na Paraíba, e muito terrível, porque um adolescente de 13 anos matou a própria mãe, o irmão e feriu o pai em casa após ter o celular confiscado. Vejam, o vício ele é tão forte que pode ser em tecnologia, como foi aqui o caso do celular, mas poderia ser em qualquer outra coisa. Mas ele foi tão forte que a criança não conseguiu sequer perceber que estava fazendo mal à mãe, ao irmão e ao pai. Quantas e quantas famílias são destroçadas pelo vício? O vício nas drogas, na bebida, como também o vício nas tecnologias. Então nós precisamos ficar atentos. Outro problema muito concreto que já existia antes da tecnologia digital, mas que embarcou na tecnologia digital, é o cyberbullying. O que é o bullying? O bullying é todas as vezes que eu faço chacota, que eu tiro brincadeiras desagradáveis. Bem, eu costumo dizer que só é brincadeira se todo mundo está sorrindo, se todo mundo está envolvido, se todo mundo está feliz. Quando eu utilizo de uma palavra, de uma expressão jocosa, de uma palavra, de uma expressão que tem o intuito de magoar, de menosprezar, de diminuir o outro, eu estou provocando o bullying. Se for na rede social, se for na internet, se é utilizando o celular, a gente chama de cyberbullying. E nós precisamos cuidar, porque o bullying e o cyberbullying, eles causam depressão. Eles causam situações de inferioridade. E nós precisamos ter muito cuidado com isso. Conteúdo impróprio para a faixa etária. Bem, no Brasil nós temos indicativos daquilo que pode ser visto, que pode ser consumido, assistido em cada faixa etária. A gente tinha muito isso concreto na televisão, porque a televisão, em determinados horários, é que nós encontrávamos certas produções, digamos assim. Hoje, com a internet, nós podemos acessar a qualquer hora, qualquer conteúdo, qualquer produção. Então nós precisamos acompanhar o que é que os nossos filhos estão assistindo, o que é que os nossos filhos estão consumindo na rede, na internet. Anúncios impróprios e publicidade para crianças. Nós precisamos observar também naquilo que as nossas crianças estão assistindo, naquilo que as nossas crianças estão consumindo, quais são as informações, quais são os anúncios, qual é a publicidade que está embutida. Quantas e quantas vezes as crianças querem comprar aquela roupa, aquele tênis, aquele produto, aquele brinquedo, porque ele viu embutido naquele filme, naquela música que ele está assistindo. Então a gente precisa ter esse cuidado. Esse é um perigo concreto, difícil, inclusive difícil de falar, mas que está presente no nosso cotidiano. Infelizmente, quando a gente menos espera, nós encontramos esse assunto estampado nos jornais, a pedofilia. Nós precisamos ter muito cuidado e acompanhar e alertar as nossas crianças, os nossos meninos e meninas, os nossos adolescentes, para que eles tenham cuidado. Pedofilia é crime. Nós não podemos colocar as nossas crianças nessa situação de vulnerabilidade. Muito bem, estamos chegando ao final da nossa aula. Quais são as perguntas? Quais foram as reflexões? O que é que você está trazendo para a sua formação aqui nesse curso, aqui com essa nossa videoaula? Na aula passada, vimos os conceitos. Nessa aula, estamos descobrindo os perigos e que é nosso papel, enquanto educadores, educar para que esses perigos eles não se multipliquem. Se você tem dúvidas, se você gostaria de fazer algum relato, gostaria de fazer alguma pergunta, aqui você tem os nossos contatos.
Nós aguardamos você na nossa próxima aula. Muito obrigado por sua companhia.